aleluia, Cristo é meu Rei. Aleluia. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia. Aleluia, Cristo é. Mais uma vez, solta a sua voz. Aleluia. Aleluia. Com os braços lá em cima, aleluia ao Senhor. A minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso eu sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia. Você pode estar sentando e cantando aleluia ao nosso Deus. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Às vezes, meus irmãos, pedimos muitas coisas para a vida que a vida não pode nos oferecer. Mas certamente Deus tem dado tanta coisa que a gente às vezes nunca parou para agradecer. Quando a gente tem uma necessidade espiritual, Deus vem e sacia o nosso coração.
Se a gente tem uma necessidade no corpo, Deus ajeita um pedaço de pão. E quando Ele vê alguém sofrendo, Ele vai, estende a mão, e Ele faz isso para nos mostrar o jeito que a gente tratar aquele que é nosso irmão. O Senhor nos diz na palavra que a gente precisa escolher, aprender a amar, e aí a gente vai saber viver. Se a gente segue a palavra do Senhor, que mostra um caminho de amor, e mostra um caminho de luz, então a gente vai fazer a mesma coisa que um dia nos ensinou o nosso Rei Jesus. A nossa estrada nesse mundo, ela é uma sina, que se a gente não seguir a palavra de Deus, aquilo que ela ensina, pode ser que a gente se perca na estrada da vida, e por causa das coisas ruins a gente se inclina a viver no caminho errado, igual o cavalo que empina. Às vezes a gente desembesta para o lado do pecado, e não quer ouvir a palavra de Deus, que mostra o caminho certo, ela às vezes a gente deixa de lado. O Senhor ainda vem dizer, que Ele que teve a glória de escolher, cada um que está aqui, e você que está em casa, para poder ser filho do Rei, e para reinar com Ele, um dia quando lá no céu a gente viver. Por isso nossa história nesse mundo, é uma descoberta sem fim, em que Deus faz uma proposta, e espera a gente dizer sim. Quando a gente se encontra em oração, às vezes na dificuldade, até com o joelho no chão, pedindo a Deus piedade, que Ele olhe a nossa situação, que às vezes a gente está vivendo num mundo cheio de maldade, com uma vida cheia de ilusão. Só Deus que pode dar jeito para mudar o nosso coração. Quando a gente às vezes pensa que tem uma doença, que tem uma tribulação, e por causa disso às vezes a gente descrença, porque ela nos joga no chão. Aquilo que para a gente parece impossível da gente conseguir, é hora então de clamar a Deus, porque a prece Ele vai ouvir, já que somos os filhos seus, e Ele nos deu o dom de existir. Aqui a nossa história tem um sentido profundo, que não é apenas viver de qualquer forma no mundo, deixando Deus de lado, ou dando-lhe apenas alguns segundos, e para o caminho que é errado, que às vezes até é imundo, a gente dá todo o tempo, oferece o coração, oferece o esforço, oferece a alegria para um mundo de ilusão. Gente, nossa história precisa ser começada a construir de uma base de amor que Deus fez no mundo existir. Quando lá no começo Ele nos deu pai e mãe, que fizeram-se porteira para mostrar um mundo para a gente entrar, que com todo o seu amor Ele foi bondoso em preparar uma família para a gente nascer, aonde a gente pudesse morar. E às vezes a gente nunca parou para agradecer a família que Deus nos dá, só reclamando e murmurando, passa a vida a choramingar, achando que tinha que ter uma vida melhor, achando que a gente só vive sofrendo, que a gente fala com Deus, mas parece que Deus não está vendo. Mas a gente não tem feito muita coisa para mudar a própria situação. É à custa de um encontro, à custa talvez de um rebanhão, de momentos pontuais que a gente faz oração. E quando está em casa com os pais, é só briga e divisão, é só ofensa e reclamação, e nunca parou para agradecer o dom que Deus nos deu, que é a graça de viver e construir a comunhão.
Viver neste mundo não é fácil, a gente precisa lutar. Mas se a gente é capaz de dizer sim àquilo que Deus vem mostrar, então nossa vida ganha um mundo novo e a gente vai ser capaz de iluminar. Basta a gente lembrar a história do rei Davi, aquele que Deus escolheu. Todo mundo esperava que viesse um rei que fosse capaz de lutar, que a força da espada pudesse o inimigo derrotar. Então de repente está lá o profeta Samuel, que escolheu Davi, e o sacerdote estava esperando para ungir um rei, e quem entra na sala para ser ungido como rei? Aquele pequenininho rei Davi, que além de pequeno ainda era meio feio. E aí ele entra, e Deus então diz: eis o escolhido. E escolheu a Davi como rei, aquele que era humilde e simples no pastoreio, o 12º irmão, antes 11 já veio, e Deus o escolheu para ser o rei daquele povo, para ungí-lo e colocá-lo diante, para mostrar um caminho e o povo pudesse ir avante. E Davi recebeu ali a unção como rei escolhido por Deus. Quantos de nós às vezes se acha pequeno, incapaz de ser rei, incapaz de ajudar, de trabalhar na igreja, de o mundo mudar, por causa do nosso jeito, da nossa vida sertaneja? Tem gente que acha que não vai acrescentar nada na vida da igreja, mas esquece que Deus te escolheu para ser sacerdote, profeta e rei, e essa missão Ele já nos deu. Não importa se a gente é bonito ou feio, se a gente é grande ou pequeno, mas o que importa é que Deus nos escolheu para ser rei junto com Jesus Cristo, que um dia Ele nos deu. Vou contar um caso de uma pessoa que vocês conhecem, que um dia foi chamada por Deus para poder indicar um caminho, que tinha uma vida simples, que às vezes não sabia o que no futuro vinha, que talvez até pensasse que pudesse ficar sozinha, mas que um dia Deus escolheu não para ser rei, mas rainha. E embora eu pudesse falar até mesmo de Nossa Senhora, não é sobre ela que eu vou dizer nesse momento agora. Uma pessoa que Deus escolheu um dia, e que hoje celebramos esta memória, em que ela disse sim a Deus, e mudou não só a sua história, mas a história de um povo no mundo inteiro, que conhece o amor de Deus, que conhece o amor verdadeiro, porque ela disse sim um dia aqui primeiro. Eu poderia até dizer que eu poderia estar sendo pago, mas eu não estou, porque isso eu digo, porque a Deus traz agrado. E por causa disso, para que a gente não fique com o pensamento vago, eu vou dizer quem é essa pessoa. Vocês conhecem a Luzia Santiago. Tão pequena, mas escolhida por Deus, para poder mostrar um amor para todos os filhos seus, em que ela, a única dos antigos, perseverou, correndo os perigos que na vida ela enfrentou, as dificuldades que ela passou, para poder dizer sim a Deus e perseverar do jeito que perseverou. Quantas tribulações, angústias deve ter passado, noites escuras na solidão, tendo apenas um amigo do lado, em que pudesse, através da oração, e também até da confissão, da intercessão,
receber a bênção de Monsenhor Jonas, o sustento com sua mão, para poder enfrentar a jornada e hoje construir esse grande monumento que é a comunidade Canção Nova, que é Deus que sustenta com seu reinado e não deixa ninguém sucumbir diante das provas. Por isso, na nossa história, nós podemos imitar esta mulher, uma mulher simples que a gente conhece, vê na TV, ou aqui mesmo, no centro de evangelização, ou que você ouve aquela voz doce que toca lá no coração, quando ela fala da vontade de chorar, pede da gente uma conversão. Eu me lembro quando eu era criança, escutava no rádio, lá da minha mãe, na fazenda. Minha mãe tinha um radinho assim pequenininho, e passava Luzia Santiago, mostrando para nós o caminho que a gente tinha de seguir. Escutando a sua voz, rezando o terço, fazendo prece, rezando por todo o povo, que às vezes a gente acha que Deus da gente esquece, e por isso a gente desanima, perde a alegria no coração, perde a vontade de lutar, e aí a gente desembesta na escuridão, e de Deus vai se afastar. Então não tenha medo de dizer sim quando Deus te chamar, porque você não sabe o tamanho da missão que Ele quer te dar, e é só quando você põe o pé na estrada, que a missão vai se mostrar. E foi assim que um dia ela fez. E por isso nós temos que imitar, e saber que Deus escolheu a gente na simplicidade do nosso lar, com o nosso jeito caipira e sertanejo de falar, mas com um coração grandioso, capaz de até a vida ser capaz de doar, para que o mundo possa ser melhor, para que o mundo saiba amar, para que o Jesus Cristo seja o nosso Rei, e a gente se proste a adorar. Muitos vão ter que dizer: eis o Rei dos Reis, que se faz presente aqui no altar. É nesta simplicidade que Deus te escolheu para reinar ao lado de Jesus. Quando Ele está aqui no altar, nós somos todos irmãos, seja quando tem cruz para levar, ou seja quando tem alegria para poder comemorar. Todo nosso instante da vida, Deus escolheu a gente para uma missão realizar. E às vezes muitos de nós têm desistido desse rei, têm desistido de reinar, têm desistido dessa escolha que Deus fez para poder a sua família melhorar. Um dom que Deus deu, e às vezes a gente quer desperdiçar. Por isso olha para quem está do seu lado e fala assim para ele: Deus te escolheu para ser rei, Deus te escolheu para ser rainha. E muitas vezes nós temos andado como mendigos, na pindaíba espiritual, distante de Deus, temos nos deixado vencer pelo mal. Tantas coisas ruins neste mundo, e nós temos deixado a maldade ser maior que a bondade que um dia Deus veio derramar. Não podemos desistir de lutar, porque a nossa vida neste mundo, meus irmãos, vocês podem se lembrar, mesmo um dia a Luzia tendo dito sim para a vida começar, até hoje ela precisa rezar para poder perseverar. Então não é de um dia para o outro que você vai vencer a tribulação, não é de um dia para o outro que talvez você alcance a conversão. Pode ser que isso leve um tempo até você mudar o coração, mas a gente não pode desistir, ficar amuado no chão, igual boi cansado na estrada, ou o cavalo quando toma um tropeção, fica lá caído, machucado pelo chão. Nós, quando caímos, temos que nos levantar, porque nós temos um rei que veio nos ajudar, que veio mostrar o caminho cheio de amor para poder dar. E é Jesus nosso Senhor, só Ele pode nos levantar. Ele é o Rei do universo,
e se faz presente, humilde neste altar. O único reinado de Jesus é o reinado de servir, o reinado de doar-se até enquanto puder. E como Jesus é Deus, então Ele vai doar-se infinitamente e eternamente a todos nós. O rei Davi, quando foi ungido, no outro dia, o pai dele chamou ele para ir levar almoço lá no campo, porque ele estava levando as ovelhinhas para pastar, os irmãos dele estavam lá levando os carneirinhos, pastando, e o pai dele disse assim: filho, vai lá levar merenda para os seus irmãos. Arrumou um pão bem grande assim, passou um azeitinho, e uma manteiguinha, e ele mandou levar lá na pastagem para os irmãos. Davi já tinha sido ungido, ele já era rei. Ele podia muito bem ter dito assim: quem? Eu? Sou rei. Agora esse povo quiser que faz outra coisa aí, arruma outro para servir almoço para eles. Mas ao contrário, ele foi capaz de, na sua humildade, sabendo que já era rei, ele foi lá levar a merendinha para os seus irmãos, na capanguinha, no embornal, pôs o lanche do lado, recebeu do pai o sinal e foi pronto para servir os irmãos que estavam trabalhando no campo. Essa lição de reinado devemos também exercer. Quantas vezes nós achamos, porque somos ministros, ou porque somos padres, ou porque somos alguém na igreja, a gente não precisa mais servir, agora é só ser servido, para que todo mundo veja que o nosso status adquirido precisa ser mostrado e reconhecido. Mas ao contrário, o reinado de Jesus é um reinado de serviço, de quem põe a mão no arado e assume um compromisso, que enquanto não tiver terminado a jornada, não vai dar espaço para a preguiça, para o medo e para o desânimo que às vezes querem nos derrotar. Foi por causa dessa coragem que o rei Davi foi capaz de enfrentar aquele gigante Golias que um dia o queria derrotar. E rei Davi lá diante do Golias, aquele homão, não é? Ele podia dizer assim: cruz credo, esse aí eu não aguento não. Mas ele não, diz: pode mandar aí o miozinho que vocês tiverem aí que eu aguento, não é? Pode mandar o miozinho de vocês lá. E ele veio, aquele Goliasão assim, e ele com a sua fundazinha, aquela tirinha de pano, com a pedra, e pá, bem na testa do Golias, e derrotou. Ser chamado a ser rei é ser capaz de lutar, nem sempre vencer, mas ser capaz de lutar, ser capaz de enfrentar as batalhas na hora que ela chegar. E quem é ungido por Deus, na hora de batizar, todo mundo recebeu a unção para ser capaz de enfrentar, não importa a tribulação que na vida vier chegar, não importa quem queira destruir o seu lar, destruir o amor que você recebeu do seu pai, dizer que o seu pai não te ama, que sua mãe não te amou, isso é ilusão, porque tudo que ele fez foi por amor, tudo que ela fez foi para te amar. Não tenha medo de reinar junto com Jesus, para servir a comunidade, lá na sua casa ser luz e mudar o mundo com a bondade. Não tenha medo, porque se Deus te chamou, e se você disse sim, Ele vai te dar força para você vencer. Vai ou não vai? Então fala para o seu irmão assim, ó: você é rei, Deus te escolheu para reinar. Não tenha medo desta missão, que a sua vida vai mudar. Jesus é o nosso rei, é só você o imitar.
que você também vai reinar. E é isso que a gente precisa aprender. Para a gente poder reinar, a gente vai ter que vencer muita tribulação que a vida vai nos apresentar. Hoje muita gente tem desistido, achado-se incapaz de amar, por causa do orgulho, do egoísmo, das mágoas guardadas no coração. Às vezes tem se aproximado de um abismo e tem guardado muita aflição. Mas hoje Deus preparou para nós esta ocasião. Para você que está aqui na Canção Nova, e para você que está no lar, na sua casa, vendo pela televisão, é hora de você começar a encontrar força no coração, para poder vencer o mal que o mundo tem te apresentado, e às vezes tem te jogado no chão. Eu vou contar um caso, para ajudar a nossa meditação. É só um caso, é uma anedota. É sobre uma freira e uma madre superiora. Isso não aconteceu não, eu que inventei, tá? Então as madres superiores, as freiras que estiver assistindo nós aí, não repara não, viu irmã? Diz que uma vez no convento, tinha uma freirinha, que ela era muito gulosa, esgabilada, comia demais. Sabe o que é como é que chama? O povo fala esgulepado, né? E aí ela comia muito mesmo, ela era meio gordinha assim. Aí todo dia de noite ela ia na geladeira, assaltar a geladeira, pé por pé, ó. Ia lá assim, a meio gordinha, né? Lá, caladinha, para assaltar a geladeira. A madre superiora comprava aqueles bolos redondos, sabe, que tem um buraco no meio. Aí ela ia lá na geladeira e cortava uma fatia de bolo e juntava ele de novo para emendar, para continuar redondo, para ninguém ver que ela tinha pegado um pedaço do bolo. Todo dia ela ia lá de noite, pé por pé. Todo mundo já tinha recolhido, ela ia lá para assaltar a geladeira, não é? A madre superiora começou a desconfiar que o bolo não estava dando. Todo dia cedo estava meio regrado o café da manhã. Ela falou: vou vigiar, ver se tem alguém pegando um pedaço de bolo aqui na geladeira. E foi lá para de trás do armário que tinha lá na cozinha. Escondeu lá de trás do armário, ficou lá quietinho assim. Aí de repente vem a freirinha, né, de lá para cá, para assaltar a geladeira, gordinha, com fome danada, né, pé por pé, imagina, né. Quando ela desceu para a cozinha, que a madre superiora viu que alguém tinha chegado, a madre superiora fez lá de trás do armário assim, ó. Aí a freirinha pôs a mão no peito e falou assim: quem está aí? A madre superiora pensou: agora eu mato essa freira do coração, que ela nunca mais vai assaltar a geladeira aqui. Gritou lá de trás do armário assim, ó: é o demônio. Aí a freirinha respirou fundo e falou assim: ai, graças a Deus, pensei que era a madre. Essa história serve para mostrar que às vezes a gente está acostumado com os trem ruins e não tem coragem de mudar. Que a gente se acostuma com o inimigo que às vezes convive dentro do nosso lar, com as coisas erradas que a gente está fazendo e que a gente não quer mudar. E é por causa disso que a gente não é capaz de reinar, porque não teve coragem de dizer não para o inimigo e dizer sim, para poder a gente começar a mudar. Não foi capaz de dizer não para os trem ruins e sim para a mensagem que Deus veio mostrar. E é isso que a gente tem que fazer, é dizer sim, Senhor, eu quero me converter. Lá em casa os trem não está prestando,
a vida está ruim demais, eu não aguento mais esse jeito de viver, é só brigando com os meus pais, eu acho que eles não me entendem, é só brigando com os meus filhos, a gente não consegue conviver. Mas talvez temos cultivado só as coisas ruins no coração, e temos deixado Deus de lado, sequer temos feito oração. Por isso esse Canção Nova Sertaneja é para nós uma ocasião da gente renovar a nossa vontade de rezar, de andar com o terço na mão, de deixar a Bíblia aberta dentro de casa e fazer a leitura e meditação. Se a gente for capaz de dizer sim, tem que ser responsável pela escolha que a gente fez, porque embora o sim tenha dito lá no começo uma vez, é de sim em sim que a gente consegue ficar freguês, e aí a gente vai chegar lá no céu, e aí Deus vai receber a gente, não importa se alguma coisa errada a gente fez, mas se a gente se arrependeu, Deus recebe e nos dá a sua graça, com a altivez de um rei, que aqui na terra foi capaz de viver o sim que um dia deu. Não podemos, meus irmãos, desistir desta missão. Ser capaz de reconhecer o que Deus deu e mostrou ao nosso coração, é também ter humildade para poder servir o irmão. Deus escolheu para você iluminar o seu lar, Deus te escolheu para ser luz dentro de casa, para ser mensageiro da paz, para ser o príncipe da paz, a rainha e o rei do amor, porque todo mundo é chamado a imitar nosso Senhor. Não é só quando a gente carrega a cruz, quando a gente tem sofrimento ou dor, que a gente se assemelha a Jesus, mas é quando também a gente triunfa sobre o mal que quer nos derrubar, sobre os Golias que às vezes querem nos derrotar, que querem destruir nossa vida e destruir o nosso lar. Por isso diga para você assim, bata no seu coração, você que está aqui e você que está em casa, bata no seu coração e diga: Deus me fez rei, Deus me escolheu para ser rei. A mulher fala: Deus me escolheu para ser rainha. E Deus escolheu cada um de nós aqui para cumprir uma missão. Olha, Jesus, o nosso rei, a missão que ele teve quando nesse mundo ele veio, ele passou fazendo o bem na pobreza, na simplicidade, desprendeu o coração de tudo aquilo que pode atrair maldade, e deixou o seu coração livre, apenas para fazer a bondade acontecer. Assim, se a gente quiser reinar, as coisas do mundo a gente vai ter que largar, porque às vezes elas nos tornam escravos, e por causa delas a gente não pode reinar. Que só é rei quem não tem nada que o prende a esse mundo aqui na terra. Só é rei quem é capaz de desprezar as coisas ruins que ficam entrando no seu casamento através de internet, televisão e celular, que é a maldade, a enganação, que vem destruir e enganar. Por isso a gente tem que ser capaz de dizer sim à proposta que Deus veio fazer, para uma vida nova a gente ter. E para a gente vencer o mal, igual eu contei o caso da freirinha, que é só um caso que pode acontecer com qualquer pessoa, com um rei ou com uma rainha, que pode se deixar levar pelo vício, pela maldade que continua fazendo, pelo defeito que cultiva, achando que Deus não está vendo. Mas Deus vê o coração e sabe o que a gente está fazendo. Por isso Deus quer corações que adorem o Rei Jesus,
Se nós queremos ser reis e rainhas, temos que deixar de lado essas coisas mesquinhas, que às vezes causa briga, discussão, ofensa, maldade, divisão, ódio, rancor, separação, e que destrói nossa vida e não traz felicidade nem para nós e nem para o nosso irmão. O Canção Nova Sertaneja é para nós uma oportunidade da gente acreditar que ainda existe bondade e que chegando lá em casa a gente vai recomeçar, que é por causa desse amor que a gente veio aqui receber, é que a gente vai chegar lá em casa com um novo jeito de viver. Pode aplaudir, porque essa inspiração que o diácono Nelsinho teve lá no passado, para resgatar o nosso jeito simples de se sentir amado, seja lá na fazenda carpindo sua roça, ou na lida do gado, tirando o leite, ou quando você vai para o roçado, ou quando você está carreando, ou na boiada com o seu cavalo arriado, ou quando o berrante está tocando, e quando você vai na estrada tocando o gado, para levar para um outro pasto, talvez que é até alugado. É nestas ocasiões que às vezes a gente tem que amar. Não pode nesses momentos nos deixar levar por xingamentos, maldades, egoísmos, desprezo pelo irmão que às vezes não tem algo para nos dar. Então é na simplicidade, no nosso jeito na fazenda, com o café da manhã de um mexidinho da janta que sobrou, ou então com a merenda, que é o resto do arroz que a gente esquentou, o resto do almoço que a gente esquentou, ou então no fim do dia, aquela linguicinha de porco que você mesmo fabricou, e ali, naquela simplicidade, é que Deus te escolheu para reinar, para mostrar que através da sua bondade, é que o mundo vai melhorar. Então não desista de amar, não desista de salvar a sua família, não desista de ser igreja, de ser comunidade, porque Deus te fez rei e rainha por toda a eternidade. O que Jesus quer nos mostrar como rei do universo é que nós todos temos uma pátria que não é aqui nesse mundo, que é uma pátria onde Deus é nosso rei e nós somos todos príncipes e princesas lá no céu, reis e rainhas de um único rei do universo, Jesus Cristo nosso Senhor. Por isso vamos acreditar que um dia lá a gente vai chegar. E por isso aqui nesse mundo, maldade nenhuma vai nos derrotar, porque o amor que está no nosso coração, foi o amor que um dia Jesus veio dar, e quando esse amor entra no peito, ele nunca mais vai nos largar. Então agora, segura firme nesse amor, e não desista de amar. Quantas coisas neste mundo tem tentado feito a gente desanimar, tentado fazer a gente desanimar. É a verdade ou não é? Quem tem passado tribulação aqui, levanta a mão. Dificuldades no casamento, na família, filhos que às vezes não obedecem, não entendem o que o pai diz, não entendem o que a mãe diz, e aí o pai e a mãe ficam com aquele coração triste, desanimado, achando que não tem mais coragem, que não tem força para lutar. É aqui no Canção Nova Sertaneja que Deus escolheu para você recomeçar. É aqui que Deus vai te refazer. Por isso não volte para casa com os defeitos que você chegou aqui. Larga tudo aqui, que o diácono Nelsinho vai enterrar eles aqui. Nós vamos dar um jeito aqui para nós enterrar esses defeitos de vocês. Pode largar aqui.
os vícios, problemas do casamento, com filho, pode largar aqui, né, boi? Nós marra no carro de boi, arrasta e joga fora. É isso mesmo. Quero convidar você a fazer uma oração. Coloca a mão no seu peito, faça a Deus esse momentinho. Diga: Senhor, o Senhor conhece o meu jeito, e eu sei que não estou sozinho. Cada hora, cada palavra tem tocado o meu coração. Eu não tenho palavra bonita talvez para fazer uma oração, mas eu sou um filho que acredita. Por isso toca o meu coração. Muda meu jeito, muda lá em casa, muda a nossa situação, porque as coisas estão muito difíceis. Eu peço, Senhor, segura na minha mão, para eu não cair, para eu continuar nessa jornada que o Senhor veio me dar. Eu não quero desistir, Senhor, não quero deixar de amar, não quero deixar essas coisas ruins do mundo me afogar, não quero deixar as maldades do mundo me dominarem, mas quero deixar que o seu amor entre em meu coração, que através deste encontro e desta minha oração, o Senhor toca no meu peito e mude o meu coração, que às vezes está endurecido, cheio de mágoa, de rancor, mas eu quero compreender que é só o Senhor que me ensinou o verdadeiro amor para viver. Por isso eu quero ficar segurando firme na sua mão, para poder eu não desistir de viver. Levanta a sua mão para o céu e pede a Deus para poder te dar força e coragem. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. A mão lá em cima, segurando na mão de Deus e cantando. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus. Agora pega na mão do irmão que está do seu lado. Boi, vem cá pegar na minha mão, por favor. Boi santo. Vem, Padre Luciano. Pega na mão do seu irmão, para você ficar firme. Vamos ser mão de Deus para o nosso irmão. Vamos ser mão de Deus para ajudar o irmão a não desistir, não ficar caído no chão, não perder esse sim que ele deu e às vezes tem caído na desilusão. Por isso você vai falar comigo assim: abaixa a mão do seu irmão lá embaixo e levanta ela comigo bem lá em cima, e você vai falar junto comigo assim, ó: segura, cristão, bem forte, levantando a mão e falando bem assim, ó: segura, cristão. De novo, bem forte, todo mundo: segura, cristão. De novo, solta a voz: de novo: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela
ela te sustentará. Só as vozes bem forte, não temas, não temas. Para trás, segura na mão de Deus e vai. Põe a mão no ombro do seu irmão e fala para ele assim, ó: se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vá. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. A mão lá embaixo, pega na mão do seu irmão. De novo, um segura cristão. Segura cristão. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. Cante para o seu irmão, cante para quem está em casa bem forte. Não temas, não para trás, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão do seu irmão ainda. Quantas vezes nós temos sido mão que ofende, mão que maltrata, mão que despreza, mão que humilha, mão que derruba, mão que bate. Nós precisamos ser mão que acaricia, mão que levanta, mão que sustenta, mão que ajuda, mão de Deus para o nosso irmão. Por isso diga para o seu irmão: irmão, eu quero te ajudar a ser rei, a ser rainha. Eu quero te ajudar a chegar lá no céu. E você me ajuda também, sou. Para nós chegar lá junto, né? Todo mundo ajudando uns aos outros. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. CançãoNovaPlay.com. Assine já!